Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal eh, há 12 anos e meio. E nós discutimos sempre, como eu digo sempre no início, os poderes público, privado, acadêmico, universitário, esportivo, enfim, todas as formas de poder através das figuras que detêm o poder. Hoje eu tenho o privilégio e o prazer de ter aqui no programa o vice-decano do Colégio dos Ex-Presidentes do Instituto de Advogados de São Paulo, e que, na presidência do Instituto, deu uma faceta, enfim, extremamente importante quando presidiu, dando, enfim, a conhecimento, e foi um dos grandes presidentes que tivemos nesses 150 anos da vida do Instituto de Advogados de São Paulo. E que, como eu, tem a mesma preocupação que sempre tivemos de fazer com que o estudo de direito e, ao mesmo tempo, o exercício da advocacia fosse um exercício pleno. Na Constituinte, tanto ele quanto eu tivemos presentes, eu participei de audiências públicas e defendia que a ampla defesa era a característica maior de uma democracia, e essa é exercida pelo advogado, que com a arma da palavra consegue fazer com que a democracia seja vivida. E daquela ampla defesa, nós passamos a ter limitações no Supremo Tribunal Federal, as sessões virtuais, é evidente que as sustentações orais não são ouvidas, porque não se tem tempo com toda a pauta que eles têm, e se perdeu o direito de se sustentar oralmente perante os ministros e perante o público que lá estivesse, fazendo com que, evidentemente, houvesse uma responsabilidade. E diversas outras demonstrações, dificuldades de ter acesso, a partir do exemplo do Supremo Tribunal Federal para outros. Eu tenho batido nisso. E sei também que o meu querido Rui Fragoso, esse nosso grande ex-presidente do Instituto, tem uma posição de defesa da advocacia que não é diferente. E é isso que nós vamos ouvir no nosso programa hoje, com o talento que sempre teve como advogado, como professor, como presidente de uma entidade mais antiga de São Paulo, no exercício da advocacia com todos os advogados, e que teve sempre um brilhantíssimo na sua presença. Meu querido Rui, quero que você fale um pouco sobre as limitações que hoje nós temos na advocacia e que eu vi nos debates constituintes durante 20 meses, tendo depois de comentar a Constituição em 15 volumes, após ter convivido com os constituintes, em que a preocupação do direito de defesa era a grande preocupação, até porque o relator da Constituinte tinha sido presidente do Conselho Federal da Ordem, o senador Bernardo Cabral. Em primeiro lugar, professor Iris Gandra, eu queria dizer da minha satisfação e honra em participar do Academia, comandado de forma magistral por você, meu querido amigo Iris Gandra, decano, este sim, o decano dos presidentes do Instituto dos Advogados de São Paulo, Colégio dos Advogados do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu posso dizer que eu venho sofrendo porque advogo praticamente 99% perante os tribunais, né? E venho sofrendo as dificuldades que a grande maioria dos advogados é enfrentando não só nos tribunais, mas de uma maneira generalizada, por duas razões fundamentais no meu entendimento. Primeiro, a grande judicialização que nos permite a Constituição. Segundo, pelo exercício natural que o advogado tem de falar em nome do cidadão. Então, nós somos os porta-voz, ou porta-voz do cidadão. E nessa luta para prevalecimento do direito dos nossos clientes, nós, advogados, temos enfrentado grandes restrições ultimamente. E é preciso compreender também, essa visão tem que ser uma visão múltipla.
é preciso compreender também o número de processos que os magistrados têm pela frente. Tá? Não há dúvida nenhuma. Mestre Ives, outro dia, numa sustentação oral do tribunal, eu era o primeiro a falar por preferência, mas estavam pautadas 44 sustentações orais. Né? Então, nós vamos encontrar uma forma adequada, não só perante os tribunais locais, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, para que isso possa ser enfrentado de uma forma adequada. Uma das propostas é encontrar uma solução de que a idade de exercício da advocacia, o tempo de exercício da advocacia poderá permitir a sustentação oral em graus em tribunais e tribunais superiores. No modelo de outros países, ou seja, advogado com mais de 10 anos de formado vai poder pleitear, ou melhor, advogado com mais de 7 anos de formado vai poder pleitear perante os tribunais. Advogado com mais de 14 anos perante os tribunais superiores. Isso encontra uma grande resistência, porque é verdade que não há idade cronológica que vai determinar a melhor capacitação para o exercício da oralidade. Mas é uma forma de nós encontrarmos um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio temporal, para que nós possamos ter direito, o cidadão ter direito a ser ouvido pelo julgador. Hoje, o que nós encontramos é uma dificuldade do juiz de primeiro grau, né, em receber os advogados, e é importante, ainda mais agora, com a época que tudo é feito de forma virtual, as sessões, muitas delas do Tribunal de Justiça, ainda de forma virtual, né, os contatos com os desembargadores e com os ministros, também de forma virtual, quando não com assessor de ministro. E como é que nós vamos controlar isso? Um número absurdo de processos que chegam, um número Superior Tribunal de Justiça, apenas 33 ministros, um número infindável de processos que entram diariamente. Nós precisamos encontrar uma solução. Para essa solução, ela não pode prejudicar o cidadão ao limitar a idade do advogado. Então, nós temos que encontrar uma solução. Uma solução é essa da idade. Encontra grande resistência, é verdade, mas é uma das alternativas que nós tenhamos que enfrentar pela frente. O que não pode é o advogado. Rui, eu também entendo que é importante isso. Em países como a Inglaterra, você, para ser barrister law, você tem que ter muitos anos do exercício profissional. E muitas vezes nós vemos tentações orais em que o advogado, sendo um jovem advogado, etc., começando a carreira, ele lê a sustentação. Isso, evidentemente, toma-se tempo e a leitura é melhor entregar um memorial. A sustentação oral é algo que tem que ser feito para um sentido de convencer os julgadores. E é evidente que o advogado com maior experiência, como acontece nos países civilizados, são aqueles que têm o direito de subir à tribuna. Eu sou inteiramente favorável nessa proposta e tem que se bater para que se consiga, que as faculdades, são 1.700 faculdades aproximadamente, que nós temos no Brasil, até mesmo com o exame de ordem, nós sabemos a dificuldade, enfim, do número de profissionais que nós temos, de fazer uma primeira instância, podem advogar todos. A partir de segunda instância tem que ter experiência. Inteiramente favorável à proposta. Eu entendo o seguinte, que nós também acho que nós temos, sem uma ideologia de política de classe especificamente, o Instituto é muito além disso. Né? O Instituto foi. Não existe uma frase lapidar do Instituto, que, por sinal, é de Iris Gandhi, é a casa do jurista brasileiro. Então, a nossa proposta, tanto é que o Instituto dos Advogados congrega também magistrados, ministros, integrantes do Ministério Público, para permitir uma discussão. E essa discussão tem que ser feita nesse nível. Nós temos que encontrar, junto aos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, hoje os advogados na área criminal estão enfrentando grande resistência com relação às sustentações orais nos habeas corpus. Quer dizer, nós temos que encontrar uma solução. Tá? E a solução, os dois lados vão ter que ceder. Nós, da advocacia, eu acho que temos que batalhar para aprimorar. Isso vem exatamente naquilo
que foi dito aí por você. Também faz parte da faculdade. No aprendizado de direito, tem que ter essa formação para que o advogado, ao iniciar sua carreira, tenha conhecimento que, às vezes, levar um protocolo, protocolar um memorial ou levar um memorial vai trazer muito mais benefício do que uma sustentação oral lida, que não serve absolutamente para nada, a não ser a sustentação oral só é razoável se ela acrescentar alguma coisa daquilo que não está escrito Não. online. Né? Nós precisamos, e aí o Instituto é fundamental nessa discussão, para encontrar uma solução, porque da forma como está, nós estamos sendo impedidos, de conversar com os magistrados também não têm condições de atender o número de advogados que se apresentam com memoriais ou com pedidos de sustentação oral, e, por outro lado, os dois lados saem perdendo. Então, eu acho que essa sugestão de nós adotarmos o exercício da advocacia como degrau para a postulação em tribunais superiores talvez seja não a mais simpática, nem a mais política, mas a mais adequada no momento para nós encontrarmos uma solução nesse aspecto. Meu caro Rui, eu estou absolutamente de acordo. Acho que a gente tem que batalhar e talvez utilizarmos a nossa casa, o nosso próprio colégio, os ex-presidentes dos institutos, para tentarmos propor oficialmente isso e levar ao parlamento, ao Congresso Nacional, a fim de que meditem. E teríamos que ter o apoio, evidentemente, do Ministério Público e da magistratura, porque eles também são interessados para ter até maior qualidade. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos voltar a continuar falando sobre a advocacia no segundo bloco. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo, confrade no Instituto dos Advogados de São Paulo, vice-decano, foi um dos mais brilhantes presidentes do Instituto, na sua história de 150 anos de existência. Como ele disse, o Instituto é a casa do jurista, daquele que entende de direito como doutrinador, e não como a ordem, que é a casa importante, mas é da advocacia. O advogado tem uma responsabilidade permanente, de defender o seu cliente. O jurista tem a defesa, do direito, eh, valendo o direito como direito, mais do que uma pessoa daquele que vai ser defendido, que quando vai ter que ser defendido, precisa de um advogado. Por isso, nós sempre distinguimos o papel dos institutos de advogados. O de São Paulo foi fundado em 1874, do ordem que saiu dos institutos já na década de 30 do século passado. Como eu faço sempre nos programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro que, em torno de 50 e poucos juristas, ex-ministros do Supremo, etc., titulado Direito, Economia e Filosofia, fizeram homenagem aos meus 89 anos, Rui. Então, eu vou mandar esse livro para você, que é Direito, Economia e Filosofia, homenagem ao jurista Ives Gandra. Meu caro Rui, fala, se você ia dizer alguma coisa. Dá para dizer o seguinte, que esse eu ainda não recebi. Mas vou mandar imediatamente. Meu caro Rui, e nós estamos conversando no primeiro bloco sobre limitações que os tribunais têm impostos ao exercício da advocacia e que não corresponde ao adjetivo colocado na Constituição, que é todo cidadão é garantida ampla. O ampla é um adjetivo de uma densidade ôntica fantástica. Defesa nos processos administrativos e judiciais. Mas há também esse questão, a formação do jurista, a formação do advogado, o número enorme de faculdades. E eu tenho a impressão que, como você dizia na conversa anterior, antes de começarmos o programa, elas se entrelaçam, a qualidade do ensino com a qualidade do exercício da advocacia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vejo com muita tristeza, não é, essa proliferação de cursos de direito pelo Brasil. É uma política que foi adotada há já alguns anos, não é culpar este ou aquele governo, e já vem sendo adotada há muitos anos. Eu me recordo
mestre Ives, que no ano de 2000 eu presidi a Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil. Naquela oportunidade foram solicitadas aberturas, num período de 3 anos que eu permaneci na presidência dessa comissão, foram solicitadas aberturas só no estado de São Paulo de 24 cursos de direito, dos quais a Ordem dos Advogados do Brasil optou apenas pela criação da então recém-criada Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e uma unidade da tradicional Faculdade Mackenzie, em Alphaville. Nenhuma outra mais, a Ordem optou, concordou com esse licenciamento para o exercício. Não obstante, o Ministério da Educação autorizou outras 19 cursos de direito naquele período, apenas no estado de São Paulo. Para que o nosso telespectador tenha noção, o Brasil tem mais faculdades de direito de que todas as faculdades de direito do mundo somadas. Então, é um dado preocupante, porque não há número de professores qualificados e nem alunos que chegam ao curso habilitados para fazer a formação em direito. As faculdades sequer têm vestibular, muitas vezes é mera inscrição. Essa inscrição leva o candidato a ser o aluno, ele vai pagar uma mensalidade cara, muito cara para ele, e provavelmente, e possivelmente, ele não terá acesso ao mercado de trabalho por deficiência da sua formação. Não há a menor possibilidade de nós termos um número tão grande de professores disponíveis para um número de faculdades. Não há também uma programação curricular adequada. Existem faculdades, por exemplo, nós conversávamos antes, o curso de ética fundamental para o exercício da advocacia, fundamental para se compreender a função do advogado. Não são todas as faculdades que tinham esse curso de ética. Direito ambiental hoje é absolutamente necessário. O direito empresarial mudando a forma. Né? Então, tudo isso precisa ser repensado e precisa que o governo também atue de uma forma que impeça a criação de faculdades que não vão poder contribuir para a formação efetiva daquele estudante de direito. Isso reflete numa formação deficiente de um advogado cujo índice de reprovação da ordem é em torno de 80%, e mais, a dificuldade que acaba também aparecendo em outras carreiras, como magistratura e Ministério Público. Não somos só nós, advogados, que apresentamos, às vezes, deficiências técnicas, mas também já na magistratura e no Ministério Público, não obstante a rigidez, a dificuldade dos concursos. Eu posso falar até com muita tranquilidade, até orgulho, que participei de 5 bancas examinadores entre magistratura e Ministério Público. Nós sabemos da dificuldade que são os concursos, mas mesmo assim, é fundamental, tá, que as faculdades de direito sejam repensadas no Brasil. Eu fui diretor de faculdade de direito aqui em São Paulo, lecionei por mais de 20 anos, e nós temos sentido a grande diferença hoje nos cursos, e também, uma coisa que nós temos que ficar atentos, é a possibilidade dos cursos à distância na formação do bacharel de direito. Essa é uma outra situação que precisa ser analisada com muito cuidado. Há um avanço da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, uma resistência com diz respeito aos cursos à distância de direito. Isso também precisa ser repensado, porque daqui a pouco nós teremos cursos à distância aprovados, né? E a deficiência que já é existente no curso presencial vai ser ainda mais forte no curso à distância. Ou espero que isso não ocorra. Mas nós estamos vivendo isso. Então, nós encontramos a deficiência na formação do profissional de direito, que se espalha para a advocacia, para o Ministério Público, se espalha para a magistratura, também para as carreiras na Polícia Civil, enfim. Mas esse aspecto é fundamental que seja discutido não só pela Ordem dos Advogados, pelo Instituto dos Advogados, mas pela sociedade de maneira geral e politicamente enfrentado, porque o grande prejudicado nisso no final das contas, é o cidadão brasileiro.
Eu parto desse mesmo princípio. Uma faculdade só pode ser aprovada se tiver, primeiro, um quadro de professores que realmente são professores. Não adianta pôr o nome e que vão frequentar, que se comprometam a isso. Porque, caso contrário, às vezes a pessoa dá o nome e nunca dá aula, o que faz com que os cursos à distância, esses precisam, mais do que nunca, ter a garantia de professores de qualidade, porque, na prática, um professor de qualidade num curso à distância é mais fácil para ele dar aula, mas, na prática, ele tem que dar aula. E hoje o grande problema é que muitas vezes a faculdade é aprovada indicando professores que, no fim, só dão nome, mas terminam não comparecendo. E são pessoas que são chamadas e muitas vezes, porque queriam ter o título de professor, mal conhecem o direito, vão estudar de aula para manifestar. Eu acho isso extremamente importante. E o que você disse que é mais importante ainda, a preparação do advogado, a preparação do magistrado, a preparação do membro do Ministério Público, delegado da Polícia Civil, é uma preparação para a sociedade. O que nós estamos é prestando um serviço à sociedade. O mau profissional presta um mau serviço à sociedade que está indo ao profissional porque precisa de um serviço público. Por isso é que a nossa instituição, a advocacia, está na Constituição e é uma instituição inviolável pelo que está no artigo 133. O exercício da advocacia tem essa característica. O que vale nós, na verdade, não fazemos isso por uma questão de prestígio pessoal, de autorrealização profissional, mas com uma prestação de serviço público, é o que nós, advogados, numa democracia, prestamos. Estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você fizesse, meu querido Rui, as suas considerações finais. Luiz, primeiro eu quero repetir a honra de estar ao seu lado, mais uma vez, é uma trajetória que nós estamos juntos há muitos anos, né? Desde que em 1990 eu ingressava no Instituto dos Advogados e já contava você como uma das figuras mais luzidias do Instituto e que mais me apoiaram em toda a minha trajetória lá dentro da instituição. Quero dizer da satisfação de estar perante o seu público para nós discutirmos temas tão caros para o cidadão, não só para a advocacia, não só para a magistratura, mas principalmente para o cidadão brasileiro. E a honra, repito, está ao seu lado. Muito obrigado, Meu, Luiz. meu caro Rui, quem tem que agradecer a sua presença sou eu. Estou convencido que, enfim, pelo nosso tempo de exercício da advocacia, como juristas, porque temos escrito livros, temos escrito pareceres, temos lecionado, vale dizer, o Rui, exercendo, portanto, algo que é importante no direito, é ensinar direito e não apenas exercer a advocacia, e, enfim, temos procurado lutar por uma bandeira correta. E você, como ex-presidente do Instituto, o vice-decano dos ex-presidentes do Instituto, realmente sempre representou a nossa instituição da melhor maneira. Quero lhe agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa e aos meus telespectadores. Agradecer também ao ITV e que possamos tê-lo novamente no próximo domingo.